Pastor, como permitir que o Espírito de Deus ministre ao nosso coração que somos seus filhos? Eu creio que não é nem uma questão de permitir, né? É uma questão de não impedir. Então, às vezes a gente não está com dificuldade de permitir, às vezes a gente está criando condições de impedimento. E quais são as condições de impedimento? É você ter muitos outros pensamentos. Então, às vezes as pessoas elas têm uma mente difusa. Então, o que impediu a semente de florescer? É porque ela estava cheia de ervas daninhas. Incredulidade não é ausência de fé. Incredulidade é comprometimento da fé a partir de outras crenças. Então, o coração do homem, ele não é descrente, ele é incrédulo. E por que ele é incrédulo? Porque ele é crente de muitas coisas. Ele é levado por vários tipos de doutrina. Então, ele fica, em vez dele querer aprender, às vezes, de maneira simples. Então, vou falar sobre a palavra de Deus, por exemplo. Tem muita gente que hoje tem uma sede de informação sobre a Bíblia e não de conhecimento bíblico. Então, o que seria isso? Vamos pôr lá o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Eu seria capaz de conhecer todo o coração de Deus se eu meditasse profundamente apenas em Jesus chorou. Chorou por quê? Quando chorou? Por quem chorou? Quantas vezes chorou? O que leva ele a chorar? Ele chora até hoje? Parou de chorar? Então, tá vendo? A gente muitas vezes não quer descer à profundidade do pensamento, a gente não quer trabalhar a partir da interioridade. Então, como nós temos uma pressa em querer ter o problema resolvido, a gente não desfruta o encontro. Certo? Eu costumo dizer, por exemplo, o seguinte: Jesus só é o nosso Salvador porque não era filho de crente. Porque se Jesus fosse evangélico, filho de crente, ele não teria salvado a humanidade. Porque assim que ele fosse preso, a gente ia fazer uma campanha de oração, conclamar um jejum no mundo inteiro, para falar com Deus como é que um jovem daquele, com 33 anos, crente, que nunca fez nada para ninguém, preso injustamente, podia ser preso, nós íamos fazer uma campanha até tirar ele da prisão, e ele jamais, filho de mãe crente, uma mãe boa daquela, Maria, virgem, santa, bendita, bendito é o fruto dos vossos ventres, Jesus, José, um cara trabalhador e tal, nós íamos fazer uma campanha, o próprio grupo aqui ia parar a conferência, fazer uma campanha para tirar Jesus da cadeia injustamente e pedir a morte, né, de Caifás e a morte de Pôncio Pilatos. Por quê? Porque ele é filho de crente. E aí ele não cumpriria o seu propósito, ele não desceria a profundidade do seu propósito, porque a gente usaria as crenças para resolver o problema e não para desfrutar o encontro. Então, hoje a gente tem pressa de ter o problema resolvido em vez de entender o problema como uma oportunidade do encontro. Então, não é que nós não estamos aprendendo do Espírito, é porque nós estamos impedindo o Espírito de falar, porque a gente tem pressa de outras soluções. Então, toda vez que a gente tem um problema, a gente encontra várias soluções e depois pede que Deus abençoe uma delas. Em vez da gente conversar com Deus a respeito de propósito, de vontade. Então, nós estamos tanta pressa no poder que a gente não quer conhecer a vontade. Então, você quer ouvir o Espírito Santo? Conversa com Deus sobre vontade. Gasta menos tempo com Deus falando aquilo que ele já sabe e gasta mais tempo com Deus falando aquilo que a gente não sabe. Das nossas necessidades, Deus já sabe. Jesus falou, quando você for conversar com seu pai, não fica lá falando que você está precisando e que ele precisa te ver, que você finalmente fez um culto agora que dá para ele prestar atenção, porque isso os cachorros fazem. E não fica falando com ele também de quanto açúcar você precisa, porque isso as formigas fazem. Então, não gasta tempo explicando para Deus o que ele já sabe que você precisa e nem chamando a atenção dele para o que você fez, porque tudo isso ele já sabe. Então, gasta tempo com Deus falando o quê? Venha o teu reino e faça-se em mim a tua vontade. Qual é a sua vontade? E a minha vontade de Deus não é o que ele quer fazer através de mim. A vontade de Deus é a pessoa que ele quer me tornar. Então, muitas vezes, eu não estou conseguindo ouvir o Espírito, porque eu não estou dialogando com Deus para conhecer a pessoa que ele quer me tornar. Mas eu estou sempre conversando com Deus em como é que ele vai resolver as coisas que me incomodam. Então, essa pressa da solução está... E aí eu quero falar uma coisa, porque eu estou conversando aqui com a maioria jovem, isso afeta toda a nossa sociedade. O Brasil, hoje, ele vive de uma mentalidade escrava. As nossas faculdades hoje, a começar que nós não temos universidade no Brasil hoje.
Nós só temos faculdade. O que o povo chama hoje de universidade é um conjunto de faculdades e totalmente dissociadas umas das outras. Porque o nosso ensino hoje se tornou facultativo, ou seja, é a facultação de uma atividade profissional. Então, o cara hoje vai fazer uma faculdade na facultação de encontrar uma atividade de qualificação profissional. Então, nosso ensino superior hoje é qualificação de mão de obra superior, que vai garantir um maior mérito de reconhecimento pelo serviço prestado. Então, nossas faculdades hoje estão formando o quê? Lúcifers, potenciais anticristo, porque ele vai lá na facultação de desenvolver suas plenas capacidades e se tornar merecedor de reconhecimento social. Não tem mais universidade como lugar de encontro, gerador de conhecimento. As próprias igrejas hoje elas estão tomadas de uma hiperatividade sem nenhuma proatividade, ou seja, não aproveita o tempo do nosso encontro na igreja para construir a pessoa, mas simplesmente para desenvolver atividades de alta performance e de potencial reconhecimento. O Brasil está batendo pelo segundo ano consecutivo o recorde de evasão de capacidade intelectual no país, ou seja, nossos jovens hoje eles querem desenvolver suas atividades profissionais num lugar onde eles possam ter uma melhor remuneração e não assumindo a responsabilidade de transformar o próprio país. Então, isso afeta as igrejas, o tipo de igreja que a gente monta hoje. É uma igreja que estimula a hiperatividade, onde as pessoas querem ter reconhecimento das suas competências e que pouca responsabilidade no sentido do trato social, da geração de uma consciência cidadã. Então, eu estendi um pouco a minha resposta nessa questão do mar para entender que a nossa dificuldade, muitas vezes, é porque a gente está ouvindo coisas demais e pensando coisas demais, em vez de pensar mais aquilo que realmente interessa na construção da pessoa, né, e não na satisfação dos seus interesses. Então, é isso que acontece. Então, a ansiedade, né, o que Jesus falou? A semente caiu num terreno que lá espinhoso. Esse terreno espinhoso, ele sufocou a semente quando ela ia germinar. É o limite da intuição, ou seja, no momento em que ela produziu o fruto, ela foi sufocada pelo quê? Pelas suas ansiedades. Então, nossas ansiedades, nossas preocupações, né, estão impedindo nossa proatividade. Porque aí, quando a gente age movido de uma ocupação prévia e não de uma consciência prévia de propósito.